Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao seu curso de Álgebra Aplicada 2. Pessoal, no conjunto 2, estamos entrando agora na primeira aula da P3, né? Então, a parte do conjunto 2, como eu havia prometido para vocês, eu acho muito mais legal, porque vem aplicações eh, um pouco mais palatáveis para vocês, né? Então, claro que a álgebra tem diversas aplicações, inclusive a álgebra tem aplicações até na própria matemática pura, tá? Então, muitas vezes nós chamamos de aplicação. Para que serve esse teorema? Fala uma aplicação do teorema. Esse teorema serve para resolver esse outro teorema, então seria uma aplicação do teorema anterior. Porém, aqui, nós começamos a estudar a aplicação da álgebra na vida mesmo, na natureza. Eu não digo vocês que vai ser uma aplicação imediata no cotidiano de vocês, mas essa parte da álgebra ajuda a explicar muitos fenômenos que estão aí ao redor das nossas vidas e que nós trombamos com eles diariamente, tá? Então, a aula de hoje sobre formas quadráticas. O que são essas formas quadráticas? Vamos falar sobre cônicas, vamos falar sobre quádricas. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá. Cabecinha. Yes, estou aqui. Show. Tá. Então, o que seriam essas formas quadráticas? Por que o nome forma quadrática? Forma quadrática porque ela advém de equações de grau 2, tá? Então você tem elementos de grau 2 aqui. Nós vamos estudar cônicas e quádricas. Então, acho que aqui não dá pra ver, né? Pronto, agora dá pra ver. Cônicas e quádricas, que serão as nossas formas quadráticas, tá? Então, o que seria uma cônica? Uma cônica é uma equação dessa forma, tá? Com ax quadrado, b mais bxy mais cy quadrado mais dx mais ey igual ao número k, tá? Onde a, b, c, d, e k são constantes. Deixa eu anotar isso para vocês. Caneta funcionando? Caneta? Tá. Aqui, vou anotar desse lado. Acho que anotar aqui, ó. Tá. A, B, C, D, E e K são números reais, tá? São constantes. Aqui eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Então, ó, mesma coisa. A, B, reticências, H, I, K são números reais, tá? Muita atenção, é horrível usar A, B, C variáveis, né, em ordem alfabética, porque chega no I e um curso de álgebra que usa o I como número real é estranho, é no mínimo estranho. Mas só para prosseguirmos a nossa definição, o I não é imaginário, neste caso o I é só um número real, perfeito? Tá. Então, o que acontece? Então, isso daqui, uma equação desse tipo, representa uma cônica, e uma equação desse tipo representa uma quádrica. Professor, olha para esses nomes, né? Eu não estou vendo cone nenhum aqui, né? Nome cônica, pô, todos os nomes, quando eles vêm da matemática, você pode até não saber a origem do nome, mas eles vêm de algum lugar e todos os nomes da matemática fazem algum sentido, mesmo que a gente não saiba qual o sentido. Então, tem muita coisa que eu aprendi e anos depois você vai entender, putz, isso tem esse nome por causa de tal coisa, tá? Por causa de tal motivo, ou por causa de tal pessoa, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Tá? Então, tudo na matemática, todos os nomes fazem sentido. Tá, professor, já entendi que todos os nomes fazem sentido, já entendi que você quer dizer que isso tem sentido, mas então, na verdade, você não sabe, né? Então, tem sentido, chama cônica, mas você não sabe. É isso que você está me dizendo. Não, calma lá, olha só. Existe dois tipos de abordagem para o estudo de cônicas, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar um slide aqui. É feito.
Então, existem dois tipos de abordagem. Eu vou chamar tudo de cônica, porque quádrica é, na verdade, a generalização de cônica. Olha, voltei para o slide anterior. Tá? Então, cônica eu tenho XY e quádrica eu tenho XYZ. Tá? Entenderam o que é generalização? Então, uma é bidimensional. Vou anotar aqui que eu achei legal isso aqui. Tá? Bidimensional. E aqui, tridimensional. Tridimensional. É muito burro. Ver se eu consigo aqui. Perfeito. Tridimensional, tá certo? Então, existem dois tipos de abordagem para cônicas, né? De cônicas e quádricas. Abordagens. Tá? Tem dois tipos. Primeiro, que é a origem de tudo, né? A abordagem geométrica. Tá? E tem a abordagem também algébrica. A abordagem geométrica se faz em termos das relações de lugares comuns no plano. Tá? Então, se faz em termos de lugares geométricos. Tá? Lembra aquilo que a tua professora lá do sétimo ano, do oitavo ano, né? Hoje, a sétima série, por lá, por essa idade, ela queria te dizer? Lembra aquilo quando você usava régua, transferidor, compasso, nas tuas aulas de desenho geométrico? Pois é. Então, voltou para cá. Né? Então, essa abordagem em termos de lugar geométrico, ele te dá, por exemplo, a definição de uma elipse. Então, como é que seria a definição de elipse? Tenho aqui, ó. Então, de forma breve, eu estabeleço dois focos. E uma elipse é o conjunto de todos os pontos, dado um determinado valor, é um conjunto de todos os pontos tais que a soma dessa distância com essa distância é constante. Tá? Então, essa distância com essa distância é um valor. Vamos supor 1, chamar aqui de 1. Tá? Então, eu vou pegar um outro ponto tal que esse daqui... Ficou horrível, né? Eu vou pegar um outro ponto tal que daqui até aqui, daqui até aqui deu 1. Depois, outro ponto que daqui até aqui, mas daqui até aqui deu 1. Depois, daqui até aqui, aqui dá 1, e assim por diante. Tá? Então, o conjunto de todos esses pontos vai formar uma elipse. Você vai fazendo todos esses pontos, forma uma elipse. Então, a abordagem geométrica se faz em torno das propriedades, de fato, as propriedades métricas no plano. Tá? Agora, a abordagem algébrica, que é o nosso foco, se faz em termos de soluções de uma equação do tipo xi de xy igual a k. Quem que seria esse xi de xy?
É difícil, né, falar que si de xy. Desafio vocês a falarem isso 3 vezes consecutivas. Tá? Esse que si de xy são equações desse tipo aqui, ó. Tá? Ax² mais bx mais cy² mais dx mais ey. Tá? Isso no caso de cônicas e de quádricas, aquela outra equação com x, y, z. Então, para esse caso, cônicas, tá? E para o outro caso, se... Esse ficou péssimo, né? Eu tive sorte, porque esse foi o melhor que se da minha vida. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo, senão eu vou trapacear aqui, ó. Ficou razoável. Que se de x, y, z igual a k para o caso de quádricas. Perfeito? Então, a nossa abordagem será a algébrica. Tá? Então, faremos esse tipo de abordagem. Nossa abordagem. Certo? Bom, é claro que a gente vai comentar sobre o porquê do nome cônica, o porquê do nome quádrica, mas eu digo o seguinte, que uma abordagem geométrica, eu vou passar alguns conceitos de geometria para você, mas muito rasos, né? Não é suficiente para dizer que você fez uma abordagem geométrica das cônicas. É um assunto muito interessante, recomendo fortemente que vocês vão atrás, tá bom? Então, essa abordagem aqui é muito bacana, ela na verdade que deu origem a tudo, mas nós faremos a abordagem algébrica, perfeito? Então eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam que o conhecimento acerca de cônicas e quádricas, ele é muito extenso, tá? Então nós estaremos estudando uma fração deles referente à parte de álgebra, tá? Então, ó, voltando para as nossas equações. Então temos esse tipo de equação, né, para cônica e para quádrica. Essas equações, olhem para quádrica, para cá. Né? Eu posso também fazer uma abordagem, né, olhar para esse tipo de equação. Cadê? Tá vendo? Essa parte aqui, ó, do A, esquece o K primeiro. Tá? Olha para essa parte. Tá? Do ax² mais bx, a parte da esquerda da equação. Eu posso traduzir isso numa multiplicação de matrizes dessa forma. Tá? Então, uma das abordagens também que se faz é pegar essa matriz, olhar para esses coeficientes, isso vai ser muito parecido com o que nós vamos fazer. Tá? Olha para esses coeficientes e, através dessa matriz, a gente estuda qual forma que vai aparecer. Se é um elipsoide, se é um paraboloide, enfim. Perfeito? Então, da onde surgiu o conceito de cônicas? O conceito de cônicas ele começou a aparecer já cerca de 300 antes de Cristo, até um pouco antes, com Menéquimos, tá? Lá na Grécia Antiga. Tá? Então aqui eu tô por volta. Olha só que interessante, gente. Eu tô pensando em coisas por volta de 300 a 400 a.C. Tá? Então, situar aqui em 300 a.C. É uma boa referência, né? 300, 400 a.C., tá bom? Então, na Grécia, tá? Então, acredita-se que o Menéquimos foi um dos primeiros a tratar a parte de cônicas, porque na solução para o problema de Delian, aparece citação de secções cônicas. Vou colocar aqui, ó, problema de Delian. Tá? O que é esse problema de Delian? Duplicação do cubo.
Então, que problema que é esse? É um dos problemas clássicos, um dos três problemas clássicos da antiguidade, que diz o seguinte: cabeção porque é interessante. Tá? Dado um cubo, você vai pegar um cubo, na verdade era um altar que eles queriam duplicar. Tá? Então pega um cubo ou um paralelepípedo, usando apenas régua e compasso, entenda que régua não graduada, tá? Então quando a gente fala em matemática de problemas com régua e compasso, o que que é uma régua? Régua é algo que traça retas. Deixa eu ver se eu tenho, ó, vou pegar essa chave de fenda aqui, ó. Isso para mim é uma régua, tá? Se eu coloco no papel e traço uma reta, isso daqui é uma régua para mim. Tá? Então, geometricamente, como que eu faço para, com régua não graduada, régua e compasso, eu pego um cubo e eu desenho um cubo cujo volume é o dobro do cubo anterior. Tá? E acontece o seguinte, que este problema ele tem solução impossível, ou seja, não tem solução para esse tipo de problema. Tá? E esses problemas da antiguidade, eles estavam muito a ver, eles tinham muito a ver com lendas, tá? Que diziam a respeito de, se você não conseguir esse problema, então a tua cidade está condenada a determinadas pragas. Tá? Então para se livrar de uma determinada maldição, você precisa duplicar o tamanho do altar, ou seja, que a gente conhece como duplicar o cubo, né? O problema da duplicação do cubo. Então, se você conseguir desenhar um altar, pensando no paralelepípedo, tá? Se você conseguir desenhar um altar cujo volume é o dobro do volume do altar anterior, usando régua e compasso, então você se livra de tal maldição, e assim por diante. Né? E o problema é que o problema é que este tipo de problema é impossível. Então, né? Imagina se a gente dependesse disso para se livrar do coronavírus. Não daria muito certo. Tá bom? Perfeito. Depois, a parte de cônicas ela evoluiu bastante com o Apolônio de Perga. Apolônio de Perga por volta de 200 a.C. Cadê minha caneta? Sumi minha caneta? Aqui. Tá, então aqui, ó, Apolônio de Perga, eu tô em aproximadamente 200 a.C. Opa. 200 antes de Cristo. É uma boa aproximação. Tá? Então, o Apolônio de Perga, Perga é uma cidade. Tá? Ele escreveu muito. Tá? Então, foi realmente 8 volumes sobre secções cônicas. Então, ele escreveu 8 volumes sobre secções cônicas. Tá? E aqui é muito importante o conceito de secção cônica. Tá? E é daqui que a gente vai chamar aquelas equações de cônicas. E vale destacar o Kepler, né? O Kepler foi também eu não digo que ele foi pioneiro em secções cônicas, mas ele usou muitas cônicas para descrever movimentos de corpos celestes. Né? Utilização de cônicas em corpos celestes. Tá? Tanto é que tem toda aquela história do Kepler, dele tentar escrever um modelo para o nosso sistema solar utilizando sólidos platônicos. Né? Quer dizer, a gente sabe hoje que não é bem assim, mas o Kepler mexeu muito com isso. Perfeito. Ótimo. Então, ó, vamos lá. De fato, então, o que é uma cônica? O que são cônicas? Você pega essa forma aqui,
tá? Se são dois cones, essa anticlepsidra, tá? Pensa numa ampulheta, perfeito? Pensa nessa ampulheta. Qualquer corte que eu faça nessa ampulheta, né, nesses dois cones conectados, eu chamo de cônica. Então, ó, se eu cortar paralelo ao eixo, né, bem no ponto de intersecção, eu tenho um ponto, então ponto é uma cônica. Se eu fizer esse corte inclinado aqui, eu vou ter elipses. Tá? Se eu fizer esse corte vertical, então eu vou ter hipérbole. Então, uma hipérbole é uma cônica. Que mais? Se eu tiver um corte, pensa nesse corte aqui da elipse, se o corte não for inclinado, tá, eu vou ter o quê? Eu tenho uma circunferência. Se eu cortar esses dois cones bem rente, tá, aqui, ó, eu vou ter uma reta. Então, olha que interessante, uma reta também é uma cônica. Eu chamo uma reta de cônica. Perfeito? Se eu corto ela paralelo a esse segmento aqui, de forma que ela não encoste na parte de baixo, né? Não precisa nem ser paralelo, mas basta ela não encostar, o plano de corte não encosta no cone de baixo. Então, eu vou ter parábolas. Tá? Então, olha essas 6 cônicas. Elipse é cônica, ponto é cônica, hipérbole é cônica, circunferência é cônica, reta é cônica e parábola é cônica. Captaram a ideia? Perfeito. Então, olha só. De forma geral, tá, as cônicas são soluções de uma equação dessa forma, como nós já havíamos falado ali no começo, tá? Com os coeficientes não todos nulos. Então, você pode ter o F nulo, você pode ter o A nulo, o C nulo, né? Eu só não posso ter todo mundo nulo, porque tem 0 igual a 0. Não dá nada. Aí você tem o R2 como solução. Tá? Então, não seria... Isso não é uma cônica. Perfeito? Então, ó, definindo dessa forma, tá? Com essas equações, com esse tipo de equação, eu consigo mapear algebricamente, manipulando os coeficientes, eu consigo mapear algebricamente todas essas formas geométricas. Tá certo? Ó, vamos fazer um exemplo aqui. Então, ó, por essa definição, par de reta e retas concorrentes passam a ser classificadas também como cônicas. Tá? Então, ó, deixa eu ver se eu coloquei esse exemplo. Vou colocar aqui. Ó. Antes da gente entrar, vou anotar aqui do lado. Então, exemplo. Se eu tenho uma equação desse tipo, ó, vocês estão cansados de ver isso daqui em cálculo. X² mais y² igual a 1. Isso é uma circunferência. Tá? E se eu fizer x² mais 3y² igual a 1? Tá? Lembrando que se os coeficientes do x² e do y² forem distintos, então você vai ter uma elipse. Elipse. Como que você tem uma parábola? Uma parábola é uma equação da forma y igual a x². Ó. Pensa na parábola mais simples. Ah, professor, mas aqui está igual a 0. Tá bom, então passa tudo para o lado. Ó. Y menos x² igual a 0. Tá? Então, aqui é uma parábola. Então, como é que seria essa parábola aqui? Né? O coeficiente do y é 1, o coeficiente do x é 0, o f é 0, o c é 0, o b é 0 e o a é menos 1. Tá? Então, mexendo nesses coeficientes, a gente vai formando diversas figuras geométricas. Tá? Olha só esse exemplo aqui. Sim, esse que eu estava fazendo. Ó. Então, se eu passo a trabalhar dessa forma... fiz besteira. Se eu passo a trabalhar dessa forma, o que acontece?
começam a brotar outros exemplos, né, outras figuras geométricas que não são facilmente descritíveis por essa figura, tá? Que são também classificadas como cônicas. Então, pensa nessa equação, tá? Pega essa equação aqui, ó. Vou pegar, tô olhando para essa aqui, ó. Tá? O que acontece com os coeficientes? Bom, é uma equação da forma ax² mais bxy mais 6x² mais dx mais ey mais 0, né, que é o f, igual a 0. Perfeito. Então, uma equação desse tipo, ela é uma cônica. Agora, que tipo de cônica que é essa? Se você fatorar essa equação, tá? E como é que fatora isso daqui? Como é que parte do verdinho para a parte de baixo? Você vai fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É esse mesmo exemplo, só que... Tá. Ó, então, eu vou chegar nesse resultado. Vou usar o próximo slide para chegar aqui, tá? Então, é o mesmo exemplo. Tá? Então, olha só para essa equação. Como é que eu chego dessa esquerda aqui para essa direita? Tá? Essas três parcelas aqui, tá, formam um trinômio. Isso é o quê? É x mais y ao quadrado. Tá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Perfeito? Isso daqui é x mais y, entre parênteses. Então, como é que a gente faz? Vamos colocar em evidência. Vamos fatorar. Vou colocar em evidência aqui e aqui, ó. Vou colocar os dois para cá. Tá? Ou seja, é x mais y, parênteses, que multiplica x mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y. Então, aqui vai ficar x mais y. Tá? E aqui, mais uma vez o x mais y. Mais 1. Tá? Então, esse 1 ele sai daqui. Perfeito? Então, é daqui que sai esse 1. Ótimo. Então, fatoramos. Para descobrir o que essa equação ela desenha no plano, eu preciso descobrir quando que ela é zero. Só que na forma fatorada é muito mais fácil você descobrir quando ela é zero. Por quê? Ela vai ser zero quando ou a parte da esquerda é zero ou a parte da direita é zero. Para a parte da esquerda ser zero, o que acontece? O y tem que ser igual a menos x. E me dá essa equação azul. Eu vou grifar ela de azul aqui, ó. Y igual a menos x. Meu cabeção tá atrapalhando, dá para ver. Y igual a menos x. Só para vocês verem que não tem nada, eu vou tirar aqui, ó. Tá? Então, não tem nada demais. Então, y igual a menos x. Quem que é essa equação aqui, ó? Tá? Essa é a azulzinha. Perfeito? E essa outra equação? X mais y mais 1 igual a 0. Bom, y igual a menos x menos 1, que vai me dar essa outra equação. Deixa eu ver qual cor. Vou colocar aqui um rosinha, claro. Será que vai dar? Vai ficar bom? Ó, essa equação, acho que vai. Me dá esse gráfico aqui. Tá? Então, eu tenho retas paralelas, sendo uma cônica, tá? Porque ela satisfaz esse tipo de equação. Perfeito? Ótimo. Estão acompanhando? Bom, não sei, né? Espero que estejam. Qualquer coisa, por favor, me perguntem. Vamos prosseguir. E esse exemplo, ó, x² mais y² igual a menos 1. Tá dentro desse tipo de equação. Coloca o f igual a 1. Tá? Passou para lá, igual a menos 1, né? Tá? Então, esse tipo de equação,
também é uma cônica pela definição, só que a solução é vazia. Portanto, o vazio passa a ser uma cônica também. Deixa eu voltar a minha cara para falar com vocês aqui. Então, o vazio também é uma cônica. Perfeito? Então, eu acabo ampliando o meu conceito de cônica. Vazio também é uma cônica. Ótimo? Agora, x² menos y² igual a 1. O que eu tenho? Seria o contrário da... Eu penso uma circunferência meio que do avesso. Tá? É estranho pensar nisso, mas quando você faz a circunferência ou uma elipse, a circunferência tem os dois coeficientes iguais. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Cabeção, vamos lá, cabeção. Aqui, ó. Circunferência está aqui, dois coeficientes iguais. x² mais y² igual a 1. Quando você altera um dos eixos, ele achata. Tá? Ou achata, ou fica mais comprido, fica mais para cima. Tá? Então, ele vai achatar, conforme você vai alterando algum dos eixos, né? Ele vai formando uma elipse. Ele forma elipse. Tá bom? O que acontece quando você coloca, em vez de alterar quando eu digo um dos eixos, eu quero dizer um dos coeficientes. O que acontece quando você coloca os coeficientes negativos? Se um dos coeficientes é negativo, então ele passa a vir ao contrário. Tá? Então, por isso que eu mencionei o exemplo de uma circunferência do avesso. Tá bom? Voltando. Yes. Então, essa hipérbole aqui, ó, é uma cônica, tá? x² menos y² igual a 1. Perfeito? Maravilha. Vamos avançar, vamos avançar. Ok. Agora, olha só, já entendendo o que são cônicas? Tá? Então, vamos voltar antes da gente ir para a quádrica, deixa eu revisar aqui. Ó. O que a gente tem também? Retas paralelas e vazio. Então, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, vazio e retas paralelas. 7, 8 cônicas. Tá? E quádrica? Como é que é esse negócio de quádrica? Bom, é a mesma coisa, só que com XYZ. Perfeito? Então, eu estou trabalhando com esses conceitos, só que generalizando para o espaço tridimensional. Então, uma quádrica expandindo a definição, eu penso numa quádrica como conjunto de soluções para equações desse tipo. Perfeito? Então, soluções para equações desse tipo. Lembrando que eu não posso ter todos os coeficientes simultaneamente nulos. Tá? Então, a gente só simplesmente acrescenta o z para generalizar o conceito para R3. Certo? Tá. Então, exemplo de quádrica. Olha só. Uma elipse, como é que seria a generalização de uma elipse para 3 dimensões? Aqui, ó. Elipse. Tá? Pega uma elipse. Como é que você parte para generaliza isso para 3 dimensões? Vira um elipsoide. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma hipérbole e rotacionar ela, vai virar um hiperboloide. Então, tem alguns tipos de hiperboloides, nós vamos comentar sobre eles. Perfeito? Para quádricas, nós temos menos tipos de quádricas. Porque conforme eu aumento a dimensão, eu tenho menos possibilidades para a formação de figuras distintas a menos de uma rotação. Então, ó, elipsoide. Então, no caso em que eu tenho x² mais y² mais z² igual a 1, eu tenho uma esfera. Esfera, vou colocar assim, ó. Esfera. x² mais y² mais z² igual a 1. Tá? Por que em geral a gente só coloca igual a 1? Porque a gente está estudando... Isso daqui seria uma... seria o seguinte, ó.
Só fazer para vocês. Essa equação igual a zero é a mesma coisa que x² mais y² mais z² igual a 1. Perfeito? Então, isso daqui me dá uma esfera de raio 1. Esfera de raio 1. Tá, se eu estou interessado em estudar as propriedades geométricas, não importa tanto para mim, em termos de geometria, o raio da esfera. Em termos de... É claro que importa o raio da esfera, mas quero dizer em termos de formato da figura. Tá? Então, uma esfera de raio 1 e uma esfera de raio 2, elas são semelhantes a menos de um zoom que você dá na imagem. Então, é isso que eu digo que são as propriedades geométricas que nos interessam. Tá? Então, em geral, a gente coloca tudo igual a 1. Se eu colocar aqui, tirar o 1 e colocar o 2, eu vou aumentar simplesmente entre aspas, o tamanho, o raio, né, da elipse. A elipse, obviamente, não tem raio. Eu vou aumentar o tamanho da elipse. Perfeito? Tá? Então, elipse gera um elipsoide com... Como é que era a elipse para cônica? Pensa numa circunferência, só que com os coeficientes do x² e do y² alterados. Tá? Então, você causa uma distorção na circunferência. Aqui, pensa nos coeficientes do x², y² e z² alterados. Então, você causa uma distorção aí uma deformação na esfera e você produz um elipsoide. Perfeito? Então, deixa eu anotar aqui. Ó. No caso em que todos os coeficientes são iguais, temos uma esfera. Tá? Então, um elipsoide que todos os coeficientes são iguais, me dá uma esfera. Ó, ela bonitinha aqui, ó, desenhada para vocês. Perfeito? Ok. O que seria um hiperboloide? Hiperboloide é a generalização da hipérbole. Né? Hiperboloide, a gente tem hiperboloide de dois tipos. Né? Temos o hiperboloide de rotação e o hiperboloide de duas folhas. O que seria o hiperboloide de rotação? Você pega simplesmente o hiperboloide e rotaciona ele. Tá? O hiperboloide de duas folhas é como se você fizesse uma rotação num outro eixo. Aqui, o eixo de rotação está vertical. Tá? Aqui, o eixo de rotação é outro. Tá? Então, dependendo de como você faz a rotação, você tem esse hiperboloide de rotação e, dependendo, você tem o hiperboloide de duas folhas. Perfeito. Ótimo. Como é que seria o hiperboloide de rotação? Aqui é importante esse detalhe, gente. Detalhe, detalhe, detalhe. Ó, hiperboloide de rotação, apenas um dos coeficientes é negativo. Tá? Apenas um dos coeficientes negativos. Não, apenas um dos coeficientes negativo. Deixa eu alterar isso aqui para nós. Tá? Então, apenas um é negativo. Excelente. Agora, e o hiperboloide de duas folhas? Duas folhas, dois dos coeficientes são negativos, aí sim. Tá? Ou seja, no plano x igual a zero, se você colocar x igual a zero, não tem nada, é vazio. Então não tem solução. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para ver. Né? Tem uns exemplos que eu preparei para vocês que eu mudo o ângulo de visão. Para vocês terem uma noção. Olha só a hiperboloide de duas folhas. Tá? Isso aqui foi plotado num software. Né? E com exatamente essa equação. Então o que acontece? O eixo x é o verde. Aqui o eixo x. Tá vendo que se eu coloco o x igual a zero, ele dá vazio? Ah, tem aqui, ó. Tá preparadíssimo. E será que dá para enxergar isso? Tá. Ah, perfeito. Aqui. Então estamos aqui. Se você coloca x igual a zero, olha para esse corte em azul aqui, ó, tá vendo? Não tem solução nenhuma, tá? Então, quando você quer saber se é... Uma das maneiras de você verificar se é de rotação ou se é de duas folhas é tentar fazer um corte em algum dos eixos. Perfeito? No hiperboloide de duas folhas, sempre vai ter um eixo que você vai cortar e vai dar a solução vazia.
tá? Porque ele tem dois sinais negativos, isso é vazio. Seria essa equação, e isso daqui é a mesma coisa que x² mais y² igual a menos 1, tá? Ou seja, vazio. Agora, se eu faço corte em outra direção, eu tenho... Se eu pego, por exemplo, o y igual a 0, tá? Então, aqui nessa anterior eu cortei no verdinho, tá? Agora eu vou cortar no vermelho, no y igual a 0, ó. Tá vendo essa lâmina aqui que ela tá no vermelho? Difícil de enxergar, né? Mas ela tá no vermelho. Tá? Então, se eu corto, o corte desenha uma hipérbole. Tá? E se eu corto nessa direção, no Z? Então, eu estou olhando de cima agora. Tá? Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Um instante. Eu estou cortando o Z igual a 0. Tá? Ele vai formar também uma hipérbole, ó, de um outro ângulo. Tá? Tá formando uma hipérbole. Perfeito? Assim, claro, isso que tá. Ó, o Z é o azul. Tá? O Z é o azul, tá aqui. Acho que eu pulei um slide. Sei lá, tá tudo confuso aqui. O Z é esse azul. Tá? Se o Z é igual a 0, eu estou cortando no plano. Perfeito? Aí eu altero o ângulo, ó. Vou olhar de cima agora. Vou fazer isso aqui, ó. Olhar de cima. Tá? Deixa eu passar esse ridículo para vocês verem o que está acontecendo. Tá? Eu tô olhando aqui para a figura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar assim, ó. Tá? Tá certo? Eu tô olhando de cima. Agora eu vou olhar de cima, ó. Olhei de cima. Aqui. Tá vendo? Tô olhando de cima. Tá? Então, quando a gente faz o z igual a 0, a gente está cortando no eixo xy. Tá? E aí o resultado é uma hipérbole. É exatamente o x² menos y² igual a 1. Ah, perfeito. Olha só agora uma encrenca que aparece pra gente. Tá? Então até aqui tranquilo, né? O que acontece se a gente tem termos mistos? Tá? Então, a presença do termo misto, ele acaba causando uma rotação. Tá? Então, se eu olho para essa equação, fica difícil de determinar o que é isso. Tá? Isso aqui foi feito por computador, tá? Mas é difícil de determinar isso daqui. Poxa, mas professor, até aqui estava tudo bonito, estava tudo lindo, né? Circunferência, olha só, tudo centrado na origem, olha que coisa bonita, x² mais y² igual a menos 1. Poxa, estava muito bonito. Aí você me vem com uma equação mais estranha, e o que acontece quando a equação é mais, entre aspas, estranha? Tá? Você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode descentralizar ela quando tem esses termos de grau 1, e você pode causar uma rotação nela se você tem os termos mistos. Então, em geral, presença do termo misto indica rotação. Presença dos termos lineares, né, dos termos de grau 1, indica deslocamento. Tá? Então, nesse caso, ela está rotacionada e deslocada. Rotacionada e deslocada. Tá? Eu acho que nos próximos slides eu falo sobre isso. Tá? Então, ó, a presença do termo misto indica rotação. Tá? A presença dos termos lineares indica deslocamento. Certo? Já já nós vamos estudar como que a gente faz para lidar com esse tipo de situação, como que a gente reconhece. Tá? Mas vai ficar para a próxima aula. Para nós finalizarmos, olha só, vamos fazer uma generalização aqui. Olha o tipo de várias cônicas que nós temos, várias cônicas e quádricas, né? Olha, todas essas aqui, ó, elas estão fora dos eixos, tá? Tá que nem vocês no exame do conjunto, né? Fora dos eixos. Engraçado esse professor, né?
Gente, eu tô cansado. Vocês devem estar cansados pra caramba também. Então, por favor, ignorem piadas estupidamente ruins. Não que em sala seja muito melhor, mas enfim. Né? Então, ó, aqui é uma elipse deslocada. Aqui, ó, provavelmente eu vou ter. Eu acho que ela não está deslocada, tá? Ela só está rotacionada. Então não tem termo linear, vai ter termo misto. Aqui eu tenho uma parábola, né? Ela está. É uma parábola do tipo. Se fosse y igual a x quadrado, estaria assim. Ela é x igual a y quadrado, está assim. E ela está deslocada para baixo. Tá? Então ela vai ter um termo linear. Termo linear e uma constante. Tá? Aqui eu tenho hipérbole deslocada e rotacionada. Aqui eu tenho retas paralelas. Retas paralelas eu acabo nem falando sobre deslocamento e rotação, que ela acaba sempre tendo termo misto e linear. Tá? Mas o que nós vamos fazer? Vamos aprender a reconhecer isso na próxima aula. E não é fácil. Agora, olha só, por que eu digo que essa parte de cônicas, né, essa parte do conjunto 2, ela é mais aplicável. Né? Gente, tá vendo isso que eu estou mostrando aqui para vocês? Tá? Lembram do cometa Halley? Isso é a trajetória do cometa Halley, tá? É a previsão de trajetória do cometa Halley, tá? Ao longo dos próximos 40 anos. Né? Estamos em 2020, tá? Então ele está aqui, certo? Ele deve ser visto, sei lá quando ele vai ser visto, mas talvez a gente consiga vê-lo aqui também, mas por volta de 2061, eu acho que ele vai ficar muito visível. Olha que interessante, ele vai estar muito próximo da gente. Tá? Bacana, né? Então, que tipo de figura que é essa? Ah, é uma elipse. Pois é, a parte de elipse, não só de elipse, mas cônicas em geral, descrevem trajetórias de corpos celestes, assim como Kepler estava estudando. Né? Não talvez do jeito como Kepler gostaria de montar o sistema solar inicialmente, em termos de sólidos platônicos, mas essa geometria acontece em corpos celestes. Olha só, são elipses, são circunferências, parábolas, elipsoides. Tá? Então, tudo que envolve problema de, vamos colocar assim, cinemática gravitacional, tá? Ou seja, problema de deslocamento de corpos grandes, corpos com grande quantidade de massa, sofrendo efeitos gravitacionais, certo? Então, esse tipo de trajetória sempre dá uma cônica. Entendem? Então isso aqui tem muita aplicação em astronomia, gravitação. Tá? No caso da Terra, por exemplo, a Terra, então a órbita dos planetas ao redor do Sol são elipses, porém no caso da Terra é uma elipse com os dois focos muito próximos. Então no caso da Terra é quase uma circunferência. Tá? Então nossa diferença de inverno, verão, as diferenças de temperatura se dão mais pela inclinação do eixo e não pela distância ao corpo, à estrela, né? Olha só outra aplicação. Tá? Antenas, pessoal. O que acontece? Uma parábola, uma elipse, tem a propriedade uma propriedade geométrica, né? De que qualquer raio incidente paralelo, tá? Ele acaba voltando para o foco. Tá? Então, todos esses raios de luz paralelos, eles batem na parábola ou na elipse e vêm para o foco. Batem na parábola e vêm para o foco. Tá? Agora, isso não acontece só com raios luminosos. Tá? Isso acontece também em transmissão de ondas de rádio, enfim, inúmeros tipos de ondas. Então, o que acontece? Você faz uma antena e coloca o receptor no foco. Tá vendo isso daqui? Ó? Se você completar aqui, dá uma elipse.
tá? Ou uma parábola, tá? Então você coloca o receptor no foco para potencializar o recebimento do sinal. Outra aplicação, gente, essa aplicação é fantástica. Olha só que coisa estúpida, estupidamente simples e ao mesmo tempo é um passo gigantesco para a humanidade. Um microscópio, gente. Tá? Para você criar lentes de aumento, você faz lentes esféricas. Então, na confecção de lentes esféricas, você produz um aumento na imagem. Isso vocês estudaram em física. Tá? Então, é uma aplicação direta do estudo de cônicas, tá? No estudo de quádricas. Tá? No caso de lentes esféricas, seria uma quádrica, né? Porque é uma secção da esfera. Então, muito importante. Então, a gente deve muito, 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 a humanidade deve muito a esse pessoal que começou lá atrás estudando cônica. Todo o conhecimento acumulado em termos de cônica. Olha que interessante. Espera um pouquinho, deixa eu voltar para cá. Tirar a minha cara. Cada um, né? Tirei minha cara. Opa, beleza, me atrapalhei aqui. Vou voltar. Voltei. Olha outra aplicação fantástica, pessoal. Fantástica. Peraí. Bom, deixa eu explicar para vocês o que é esse LORAN. Esse LORAN, puta nome legal para colocar nos filhos, hein? LORAN, bacana. LORAN, Long Range Navigation, tá? É um sistema de navegação hiperbólica. Né? Então, o que se faz? Para você, pensa num navio chegando na costa. Como que você faz sem o recurso de GPS? Pensa nisso muito antes, muito antes do conceito de navegação por GPS. Então, você fala, a gente pode fazer localização em termos de triangulação de antena. Não é tão simples assim, tá? Porque pensa em navio vindo do alto mar. Como é que você vai triangular aquilo? É difícil, tá? É difícil, porque eu preciso de uma certa disposição das antenas para fazer triangulação. Agora, com esse tipo de sistema de navegação hiperbólica, você consegue, através da intersecção entre duas cônicas, descobrir onde que está a localização do navio. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nele. Aí. Operating 24 hours a day, numerous nations maintain a network of LORAN transmitting stations to service the major shipping lanes. There are a pair here, for example, Sisconsit and Bodie Island. One is known as the master station, the other is the slave. For a moment, consider these two stations operating as a synchronous pair, simultaneously emitting short pulses of radio energy. Ao mesmo tempo. Leaving both shore stations simultaneously, a pair of pulses travel out into space, in all directions, at a constant speed, roughly 186,000 miles per second, or the speed of light. Plus, the pulse from the closer station will reach the ship an instant before the pulse from the other station. The LORAN ship board gear measures this difference in time of arrival in millionths of a second, or microseconds. Delay aí. It simply determines how much longer one pulse takes to reach the ship than the other pulse. Tá? O navio está muito longe e não está enxergando nada. A única coisa que o navio está enxergando é isso aqui, ó. Now, this same time interval will be observed at many points within the range of the two shore stations. And when connected, these points form a hyperbola, known as... O que acontece? Ele só está enxergando isso, ó. Eu não sei, não tenho a mínima ideia de onde eu tô. Eu só estou escutando a diferença de pulso. Uma chegou, outra chegou. Um pulso chega, outro chega. Um pulso chega, outro chega. Tá? E eu vou observar essa diferença de distância temporal entre os pulsos. Perfeito? Entenda o seguinte, pessoal. Sem GPS, no escuro, sem ver nada, eu só estou escutando bip-bip. Olha que situação. É só bip-bip. Tá bom? Perfeito. Agora, se eu escuto esse bip-bip, como eu disse para vocês, esse intervalo de tempo, existem
possíveis posições onde você pode estar dado este intervalo de tempo das duas torres, certo? Então, ó, essa linha aqui, essa parábola, tá? Essa cônica representa a possibilidade, o conjunto das possibilidades para onde eu posso estar. Eu não sei onde estou, tá? Nem o operador da base aqui, nem o navio aqui sabe onde está, tá? Mas isso representa o conjunto dos pontos de possibilidade onde ele vai escutar a diferença entre os bips. Tá? Então, eu sei, escutando essa diferença, eu sei que eu estou aqui, ó. Tá certo? Tá? As the Loran line of position. To aid the navigator in obtaining a fix, specially prepared Loran tables and charts contain accurately plotted lines of position on the various time differences encountered in a particular area. Having one line of position, we then obtain readings from another pair of stations. An accurate fix is established at the intersection of the two lines of position. Sinais entre outro par de estações. Tá certo? Então, se você fizer o cruzamento entre... Deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó. Aqui. Accurate fix is established at the intersection. Tá? Então, um par de estações, através dessa diferença de bip, me dá um par de estações, através dessa diferença de bip, me dá uma localização possível em termos de uma cônica. Tá? Agora, outro par de estações me dá outro tipo de posição, de trajetória possível, né? Não trajetória, mas outro conjunto de pontos, tá? Me desenha uma outra cônica referente à posição do navio. Então, eu sei que eu posso estar nessa, por esses dois par de torres, por esse par de torres, eu posso estar aqui. Por esse outro par de torres, eu posso estar aqui. Então, o cruzamento dessas duas equações me dá exatamente a posição do navio. Olha que fantástico, gente, antes de ter GPS. Por quê? Porque o GPS exige um esforço absurdo, né? Então, para conseguir posição através de GPS, eu preciso de 4 satélites, na verdade eu preciso de 24 satélites, de forma que 4 satélites sejam visíveis ao mesmo tempo pelo equipamento. Então isso levou tempo para conseguir, só depois, lá dos anos 2000 e pouco, que o GPS foi aberto ao público comum. Então tem história por trás disso. Eu estou pensando isso daqui, ó, eu acho que o Loran é de 1960, algo do tipo, tá? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vale a pena dar uma olhada no Loran, tá? Olha que interessante. Então, pessoal, o número de aplicações... Voltar para cá. Então, o número de aplicações que você tem para cônicas e quádricas é absurdo também. Eu recomendo muito, muito, muito. Eu queria colocar alguma coisa sobre o GPS aqui, mas ia ficar muito longo também. São vídeos longos, né? Aí tem questão de direitos autorais também. Mas, gente, por favor, vá ver, horrível, né, falar isso, mas vejam assuntos relacionados ao GPS. É muito bacana. Então, vocês vão ver que para localizar um ponto, né, no espaço, eu preciso da intersecção entre esses 4 satélites. Eu preciso de 3 esferas, né? Cada satélite me dá uma esfera. Eu preciso da intersecção de 3 esferas. E eu preciso de um 4º satélite para fazer um tipo de calibração, uma calibragem aí em termos da posição dos outros satélites. Por quê? Porque se você desconsiderar efeitos de relatividade, pensa lá nas equações do Einstein mesmo. Tá? O GPS só é possível por causa do Einstein, amigão. Pois é. Então é muito interessante, tá? Então eu tenho que desconsiderar alguns efeitos de relatividade restrita, alguns efeitos de relatividade geral. Eu tenho intersecção entre quádricas, tá? Que são as nossas esferas. Então tem muito, muito assunto. Por favor, vejam, por vocês, como engenheiros, esqueçam a prova. Tá? Esquece o assunto prova.
Tudo bem? Prova é uma gotinha no oceano do conhecimento, tá? Fazer prova é algo muito pequeno perto do que vocês podem acrescentar para vocês como engenheiros. Então, por favor, deem uma olhada nesse aspecto do GPS, é muito bacana. E olhem também sobre outras aplicações de cônicas e quádricas, porque eu também vou perguntar isso para vocês na prova, tá bom? Um grande abraço, então nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.